frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo, Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo, Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão conectados neste momento, né? Estamos apresentando mais uma programação da Superintendência da Juventude acerca de um tema muito especial, né? Um tema que se chama O Coração que Agrada a Deus, né? Aqui eu vos falo, irmão Isaac, né? Somos da Jardim Leopoldina, a juventude da Jardim Leopoldina, e estamos falando aqui diretamente da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cujo nosso presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso superintendente da juventude, o pastor Adriano Sidoni. A nossa sede internacional está localizada na Avenida Farrapos, número 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Você que está aí conectado conosco, já deixa aí o seu like nesta live e também compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, porque estaremos falando acerca das coisas poderosas de Deus em cima desta palavra. Tem aqui o nosso irmão que também é líder da juventude da área ali da Leopoldina. Nós estamos aqui felizes para compartilharmos com os irmãos esta palavra, estes comentários em cima deste tema especial. Paz do Senhor, irmão William. Paz do Senhor, irmão Isaac. Paz do Senhor, geração eleita. Né? Nesta noite nós te convidamos a fazer essa programação juntamente conosco. Né? Não deixe apenas o irmão Isaac, o irmão William aqui estar falando, mas nos ajude. Compartilhe essa live com seus amigos, familiares, irmãos, né? Comente, compartilhe, fale conosco através do chat, participe também.
né, que não seja apenas uma live com a apresentação unicamente e exclusivamente da área leopoldina, mas toda a geração eleita do Ministério Restauração, os irmãos, né, sintam-se à vontade para participarem, colocarem ali as suas sugestões, suas dúvidas, os seus posicionamentos, e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus nessa noite, irmão Isaac. Glória a Deus, irmão William. Que maravilha. Que coisa boa. E nosso tema, irmão William, né, é um tema muito especial sobre o coração, né, de uma pessoa que agrada a Deus. Exatamente. Né? Glória a Deus. A gente vê que este ser que consegue ter esta dádiva de conseguir agradar a Deus de todo o seu coração, que é justamente o que a palavra do Senhor fala, né? Que nós devemos buscar, né, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, agradar a Deus, né? E amar o nosso próximo como nós mesmos. E é um assunto interessante, irmão Isaac, porque muitas vezes, né, nós não fazemos essa reflexão de como será que Deus está nos vendo, né? Será que o meu modo de viver, o meu modo de agir está agradando a Deus? Pois é, irmão. Eu observo, né, a passagem, eu queria trazer este versículo para nós iniciarmos este assunto, em 1 Samuel, o capítulo de número 13 e o versículo de número 14, que fala assim: agora, porém, não subsistirá o teu reino, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e lhe já ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. A gente sabe que quando Saul ele comete o pecado, ele erra, né, ele não espera a ordem de Deus, ou ele desobedece a Deus, né, tantas vezes que Saul ele, né, se antecipa e faz aquilo que ele acha que é o certo, né, e não obedece a Deus. E Deus olha e diz: não, eu já achei alguém segundo o meu coração, né, e eu vou colocar esta pessoa para então governar o meu povo. Glória a Deus. Né, e aí a gente começa, irmão Isaac, a analisar quem era Davi, este homem que a Bíblia diz, o próprio Senhor diz que era segundo o seu coração. Glória a Deus. E a gente vê, irmão William, que principal, uma coisa que reflete tanto a vida de um cristão quanto a vida de uma pessoa que não é cristã, a gente vai ver que Davi, ele era humilde. Exatamente. Aí está uma das características de um coração que agrada a Deus. De uma pessoa que consegue agradar a Deus, que tenha o seu interior, né, purificado. E a gente vê, irmão William, que isso aí reflete, né, numa pessoa agora, que a gente comentando sobre essa questão, uma pessoa que ela é humilde, ela consegue ter vez naquilo que ela faz, né, tanto trabalho, família, né, essa pessoa ela consegue ter não só oportunidades, mas ter, além das oportunidades, ela consegue viver todas as coisas boas que a vida lhe oferece. Né? Que a oportunidade da vida nos oferece, que é a vontade de Deus. Né? O próprio Deus vai preparando os caminhos. E é interessante, Mozart, né? Então a gente pensa assim: bom, mas para mim agradar a Deus eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que não errar, né, não falar nada que venha, né, entristecer o Espírito Santo, não devo fazer nada que deva entristecer o Espírito Santo. E este é o nosso objetivo, né? Lutar cada dia, né, como Paulo diz, esmurrar a nós mesmos, né, a nossa carne, para não pecarmos, para não desobedecermos aquilo que o Espírito Santo de Deus espera de nós. Só que nós olhamos para a vida de Davi, irmão Isaac, e nós vamos ver que não, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele falhou, ele errou, né? Ele teve algo em que um momento da vida dele que ele não vigiou,
e ele acabou sucumbindo a uma tentação, né, da sua natureza, da sua carne, e ali comete uma série de erros e pecados, né? A gente, quem sabe alguém pode dizer, mas Davi era o coração de Deus, segundo o coração de Deus até ali, né? Quando ele pecou, ele deixou de ser segundo o coração de Deus? Não deixou de ser segundo o coração de Deus. Se ele tivesse deixado, ele não teria se arrependido, né? Exatamente. Outra, então, característica que nós podemos ver de alguém que é segundo o coração de Deus, ele tem facilidade em se humilhar. E de permanecer. Se arrepender, né? Porque uma das coisas não é assim a pessoa aceitar Jesus e reconhecer que Jesus ele é filho de Deus, né? Reconhecer que tem que andar num caminho direito. Mas a maior dificuldade ainda ela se torna a constância, a permanência, né? Nunca vai existir, com exceção de Jesus que conseguiu, vai existir alguém que vai conseguir entrar nesta revelação e sempre ficar ali sem nunca ter errado em nada. Sem nunca ter pegado. Uma das coisas, irmão William, que fazem com que as pessoas desistam do caminho do Senhor, desistem de lutar, desistem de... Aquele que pregava, deixa de pregar, desiste, se desvia. Aquela que louvava, desiste também e fica parado, né? Uma das características dessas pessoas de quando elas saem da presença de Deus é que elas não conseguem reconhecer que errar, né? O caminho do erro, é claro que a gente tem culpa no caminho do erro, mas uma coisa é errar e não levantar a cabeça, e outra coisa é tu errar, levantar a cabeça e ser humilde para reconhecer o fracasso, levantar a cabeça, Jesus, eu estou aqui e agora eu vou tentar de novo. Eu sei que eu errei, mas eu vou tentar de novo. Exatamente, a gente olha, né, a natureza do ser humano é se auto-justificar diante a seu erro, a sua falha, né? Quando o seu erro é descoberto, é apontado por alguém, né, a primeira coisa que da nossa natureza, um impulso que vem, é nós dizemos, não, mas não fui eu, não é minha culpa, não é bem assim, né? Veja bem, a história não é esta, né? Porque nós olhamos isso lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva eles pecam e Deus vai confrontar Adão, né? Vai dizer, olha, vocês comeram do fruto que eu disse que não era para vocês comerem. Não, daí ele diz, a mulher, Adão já vai se justificando. Sim. Ele, não, a mulher que tu me deu, ela que me deu para comer. Ou seja, né, a culpa não foi somente de Eva, a culpa foi de Deus. Porque Deus deu Eva para Adão. Sim. Né? Então, olha, né, na ânsia, né, de se justificar colocando a culpa no próprio Deus. Pois é. E aí, a mulher a mesma coisa. Não, mas a serpente me enganou. Ou seja, a tendência natural do ser humano, da carne, né, devido ao pecado, é não reconhecer que está errado. Quando ele erra. Isso se chama soberba. Exatamente. Então, um coração que agrada a Deus, irmão Isaac, nós podemos dizer que é um coração humilde, né? Como um coração de Davi, nós podemos dizer que é um coração que reconhece as suas fraquezas e debilidades. Glória a e Deus. Aceita a correção de Deus, né? Quando o profeta Natã ele chega até Davi, né? Davi era o rei, ele tinha completamente a autoridade monarca da época de mandar prender ou matar o profeta. Que coisa. Dizer, não, tu é uma testemunha do que eu fiz, né? Então eu vou te matar e não tem mais testemunha. Né? E acabou. Chega. Foi o que Saul tentou fazer. Né? Saul tentou encobrir os seus erros, o seu pecado, o seu erro. Né? Quando ele chega ali com os animais, com o rei, com os melhores, né? O Samuel pergunta, olha, que mugido é esse que eu estou escutando? Que barulho é esse? Não, mas o povo... Ele sempre tem uma justificativa. Sim. Então, um coração que agrada a Deus é um coração que ele abre mão da sua soberba. Glória ele vive em humildade, né? Em reconhecimento. Irmão William, nós temos aqui conosco, neste exato momento, 13 pessoas que estão compartilhando desta explicação sobre um coração de uma pessoa que agrada a Deus. Né? Nós temos aqui os irmãos, por gentileza, que estão nos assistindo, quiser colocar o seu nome, a área que congregam, a cidade ou estado, vocês podem colocar aqui para nós
compartilharmos, né, dessa palavra, ficaremos muito felizes daquilo que estamos falando. E se você tem perguntas, dúvidas ou quiser acrescentar alguma coisa, você tem totalmente a liberdade, né, para estar aí colocando a sua ideia, né, ou perguntando alguma dúvida que você pode estar, de repente, aquilo que a gente puder lhe ajudar, nós estaremos lhe respondendo, amém? Então temos aqui neste momento 13 pessoas que estão nos assistindo. Temos aqui a irmã Giovana, temos aqui a irmã Ana Carolina, a irmã Giovana Ana Carolina, são ali da Leopoldina, o irmão Christian Atunes, da área Bom Jesus. Glória a Deus pela sua vida, irmão Christian, Deus abençoe. Temos aqui a irmã Camila Santos, paz do Senhor, comentário. Temos aqui Alexandre Oliveira Constância, lá, Alexandre Nete Letícia, glória a Deus, Deus abençoe sua família, a todos que estão aí assistindo. Janine, paz do Senhor, que venhamos buscar cada dia mais o reino de Deus, é isso aí, que a gente venha buscar o reino de Deus, né, e não deixar de fazer aquilo que está no alcance, que é hoje, né? Porque se você deixar para fazer amanhã, talvez pode ser tarde demais. As portas, elas estão abertas e elas têm um período ali, né, de duração. A irmã Solecir, glória a Deus, Deus abençoe. Irmão Roger Pecker, paz do Senhor, a área Leopoldina também, né, na escuta. Roberta Souza Belos, paz, oração e união. Que Deus abençoe os irmãos que estão assistindo neste momento esta explicação da palavra sobre uma pessoa que tem um coração que agrada a Deus. Que coisa boa se todos nós aqui pudesse, né, ter uma profundidade nesta revelação, né, porque não é possível que uma pessoa que não saiba nada consiga viver isso. Para ela viver isso, para ela ter esse coração que agrada a Deus, ela tem que dar ouvido à voz de Deus. Ela tem que obedecer à voz de Deus. Ela tem que ser humilde, né? Algumas características aqui a gente já falou sobre esta pessoa que consegue ter, né, este coração que agrada a Deus. Que coisa boa. Temos aqui também Tiago Passos, irmão Tiago, área Monte Sião, também na escuta. Deus abençoe, meu irmão, né? Todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Irmão William, agora passam 14 pessoas agora a nos assistir. Glória neste exato momento. Mas pode aumentar esse número, né, irmão Isaac? Glória a Deus, compartilha aí no seu WhatsApp, né? Bota ali no seu perfil ali, como é que é, o status. No status, coloca no status, coloca no grupo, né, para levantar, ajudar a crescer esse canal aqui da igreja, porque com certeza tem pessoas que navegam, né, e navegam, irmão William, na internet, né, olhando um vídeo aleatório, daqui a pouco aparece ali uma live da geração eleita, né, e daqui a pouco aquele jovem que era depressivo é atingido pela espada da palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12, comparado com uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão aí de juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos do homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Não esquecendo também, irmão Isaac, de dar o seu like, dar o seu joinha ali, né? E comentar, compartilhar aí conosco a sua opinião, a sua dúvida, que dentro do possível nós estaremos também, né, respondendo, né, as suas dúvidas. E para nós é uma alegria tê-lo participando conosco, né? Não queremos ser apenas o irmão Isaac, o irmão William aqui falando, mas também queremos ouvir a sua opinião, queremos ouvir o que você também tem a falar sobre este assunto, que é de vital importância para quem quer, irmão Isaac, morar no céu. Glória a Deus, né? Aleluia. Para nós chegarmos no céu, nós precisamos ter um coração igual o coração de Davi, que o próprio Deus fala, um coração segundo o coração de Deus. E para você que está em casa aí, o que é um coração que agrada a Deus, né? Será que você que está assistindo agora tem esse coração? Né? Será que esse teu coração aí ele está agradando a Deus, né? Será que é verdade que você tem essa perfeição aí? Será que você consegue agradar a Deus com esse teu coração, com essas tuas atitudes,
né, com aquilo que tu tá pensando, né? Será que tu pensa coisas boas ou será que são coisas ruins, irmão? Muitas vezes a mente da gente ela é atingida tanto por coisas ruins que a gente às vezes acaba desanimando um pouco, né? A gente acaba desanimando e deixando de agradar então a Deus com o nosso coração. Mas você que está em casa aí, quiser perguntar alguma coisa, mande a sua pergunta. Temos aqui agora também, irmão William Mateus Aguiar, Deus na frente, área Gravataí. Glória a Deus. Então temos aí alguns irmãos nos assistindo de alguns lugares diferentes. Se vocês quiserem botarem aí também a cidade de vocês, o lugar que vocês estão assistindo, vocês têm total liberdade. Glória a Deus, irmão. Isaac, Provérbios 4:23. Ele diz que tem tantas coisas, né, que nós precisamos guardar, né? Nós precisamos guardar a nossa saúde, nós precisamos guardar uma reserva financeira, nós precisamos guardar a educação, né? Tantas coisas que o ser humano ele tem, né, um dever cívico, moral, ético, espiritual de guardar. Mas ele diz assim, olha, diz sobre todas as coisas que tu tem que guardar. Mais do que tesouro, mais do que carro, mais do que bens, mais do que um bom emprego, uma boa faculdade. Sobre tudo que se deve guardar, zelar. É o que, irmão Isaac? É o coração. Né? Coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E será que teu coração está guardado, meu irmão? E aí justamente, irmão Isaac, aí que me vem a pergunta, né? Vem a indagação. Nosso dia a dia, a gente é bombardeado de tantas notícias, de tantas coisas, de tantas coisas que não agradam a Deus, que não são segundo a vontade de Deus. William. É uma pergunta, né? Guardar o coração do quê? Exato. Né? Do que a gente vai guardar o nosso coração? Como assim guardar o nosso coração? Botar num cofre ali? Vamos guardar ele numa caixinha. Embora a Bíblia fala sobre aquilo que tu tem, que tu ganhou, né? Guarda bem o que tu tem para que ninguém te tome, né? Ninguém tome a tua coroa. Então, a gente vive num mundo, irmão Isaac, que é completamente, a gente é atingido, né? Dardado todos os momentos. A gente está andando ali no carro, com o rádio ligado, daqui a pouco vem alguma coisa e um dardo, né? Querendo nos colocar em nosso coração coisas que vão ir contra a vontade de Deus. E naquela época, irmão William, ali de Davi, né? A gente vê assim, ó, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, para Davi ficar mandando mensagem lá para filha de Saul, que ele se casou depois na sua frente, né? Aí não tinha como ficar se conectando ali, mandando mensagem para ele, então não tinha como ele ficar, né, viajando em nada, né? O que ele tinha ali? Ele tinha ovelhas para cuidar, tinha um cajadinho ali, né, para defender ali, de vez em quando lobinho, né, matou um urso, matou um leãozinho. Então assim, Davi era uma pessoa, né, era um jovenzinho ali de 16, 17, até com aproximadamente 17 anos que ele começa então a evoluir assim de uma forma extraordinária, começa a crescer, mata o Golias. Mas antes disso, era só um jovenzinho que ninguém dava nada, né? Ele até não podia nem estar lá com os irmãos dele no exército, lá por quê? Porque ele não era para aquilo ali. Não era que preparado nem uma vez, ainda. Que nem uma vez disseram para mim assim, olha, pá, tu não tem físico, tu não tem as características aqui para nós aqui, né? Então assim, muitas vezes a pessoa não dá nada. Não dá nada para aquela pessoa ali, mas era Davi, era o caso de Davi. É interessante, né, irmão Isaac, que aos olhos dos seus irmãos, aos olhos do seu próprio pai, Davi era uma criança, uma pessoa sem experiência, uma pessoa não qualificada. Pois é, porque, que coisa mais triste que é isso aí, né? Porque tinha uma característica para ser rei. Qual era a característica para ser um rei? Né? O que eles olhavam e diziam, olha, isso aqui tem um porte... Altura. Para ser rei. Altura. Porte físico. Forte. Formosura. Exato. Tanto é que quando Saul é escolhido, todos dizem, não, é esse aí. Né? Tem aquela divisão e depois Deus usa a vida de Saul, né? Mas eu olhava as características de Saul e batia. Não, realmente, o porte físico tá ok, a altura tá ok. O Saul era o mais alto, né? A beleza. Todo mundo dava no ombro dele, ninguém passava do ombro do homem. Imagina o tamanho da criança. Olhando naturalmente, humanamente, Saul era um rei. Tanto é que quando Samuel ele vai lá ungir o novo rei de Israel na casa de Jessé, ele vai olhar os irmãos de Saul, de Davi. Davi nem foi chamado para reunião. Pois é. Ele estava lá nas orelhas. Olha só que tristeza. O excluído
Por isso que, do bando. por isso que às vezes tu pensa assim, bah, por que tudo é eu? Né? Porque só sobra isso aqui pra mim. Porque talvez não tá aí um Davi da vida, irmão William. Exatamente. Ninguém dá nada pra ti, tu tá aí na tua casa agora, tá aí sentadinho, escutando. Ninguém dá nada pra ti, mas daqui a pouco tu não é o Davi da vida. E outra, irmão Isaac, É? só para nós aproveitando, antes de Davi ser, Deus poder dizer assim, Davi é um homem segundo o meu coração, Davi foi provado por Deus. Né? Quem sabe você está dizendo, mas só eu, só me enxergo a mim, né? Eu sou excluído, por que só sobra para mim fazer isso? Quem sabe Deus não está te provando como é que está o teu coração. Se não está aí, quem sabe, com uma raizinha de soberba, de orgulho, né, de não querer o status, querer aparecer. E irmão William, Então, Deus vai formar situações, quem sabe que é só para te provar como é que realmente e a gente tá vê, esse teu coração. a gente vê assim, ó, Davi tava lá no campo, tava cuidando das ovelhas, né, tava matando o leão, ninguém tava vendo, não tinha ninguém vendo aquilo ali, né. Davi podia chegar, pai, matei um leão, matei um urso, pai. Defendi as suas ovelhas. Ele ia comer a ovelha e falar, matei ele primeiro. Não, eu acho que até nem fazia questão de falar, né? Porque era um jovem humilde, né? Uma pessoa humilde, ela não é aquela, que quer falar as coisas, né? Olha só o que tá acontecendo, né? Olha tantas coisas que... Não, era só um jovenzinho, né? Que estava fazendo uma coisa que a Bíblia ela dá uma das melhores coisas para aqueles que praticam Efésios capítulo 6. Olha, se tu honrar o teu pai e tua mãe. Então, ó, para ter o coração puro, tu tem que obedecer o teu pai e tua mãe. Olha, o teu pai e tua mãe, muitas vezes, quem sabe tem um jovenzinho ali, um adolescente aí de uns 14 anos, 13, 14 anos. Quem sabe tua mãe te diz assim, minha filha, vai lá e varre varre a sala lá pra mãe, filha. E a filha, tem que varrer, toda hora varrendo, tem que lavar a louça, tem que estender a cama. Isso são as primeiras atividades de uma pessoa que, se ela não reluta pra fazer isso aí, que se ela, mãe, eu vou lá, não precisa nem a mãe nem falar. Ela vai lá e já varre. Isso aí é uma pessoa que tem um coração que agrada a Deus. Aleluia. Que se começa a formar ali na tua casa, na tua família, se começa a se formar aí essa pessoa de um coração puro. E quanto mais certinho for, as chances de tu errar se tornarão muito pequenas. Glória a Deus. Vamos então, irmão Isaac, aqui organizarmos os fatos aqui da vida deste exemplo a qual Deus deixou, que é Davi, né, do que o fez se tornar um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, desde a sua infância, né, o irmão estava falando agora. Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, obediência, né, a sua liderança, a liderança que ele tinha ali paterna, né? Então o seu pai ali estava lhe dizendo, dando uma ordem, ele estava obedecendo. E ele coloca isso tão a sério, irmão Isaac, que vem um urso, vem um leão. Qual seria a reação, quem sabe, do irmão William lá naquele momento ali? Veio um urso, dane-se as ovelhas, eu vou fugir desse urso, né? Vem um leão, né? Né, mas coloca no lugar, né? A lógica humana seria mais ou menos isso aí. Coloca no lugar assim de Davi, que você, jovem, se coloca aí no lugar de Davi. Se tu visse um leão, tu tem para defender uma ovelha. Quem sabe ali, vamos dizer aí, 100 ovelhas, 200, 300 ovelhas ali. O leão vai pegar uma ovelha. Tu vai lutar por essa ovelha ou tu vai fugir para escapar com a tua vida? Né? O que você faria? Mas Davi, ele leva tão a sério, irmão Isaac, né? Quem sabe a maioria de nós fugiria. Quem sabe não. Com certeza a maioria de nós olharia o leão e ia dizer, não, peraí. Mas eu ia fazer ali ia afiar alguma coisa ali. Não, tu não vai levar bem assim. Não vai ser bem assim que tu vai levar. Assim. E aí é um coração que agrada a Deus. Porque Davi levou tão a sério esse compromisso que o pai lhe deu, o seu pai lhe confiou, que ele está disposto a lutar com o urso, ele está disposto a colocar a vida dele em risco para cumprir uma obrigação que o seu pai lhe deu. E ele recebe essa condição, essa ferramenta que ele consegue matar o bicho.
Exatamente. Ele, Deus vai não capacita. dele se importar com aquilo que o pau, meu filho, vai lá e cuida das minhas ovelhas. Tá? Não deixa nada de mal, fica lá cuidando, fica lá, qualquer coisa a gente te ama, tá? Surgiu alguma coisinha que o pai chama, se não, fica lá, enquanto tu não, né, os bichinhos não enchem a barriga, não volta, fica lá cuidando delas. E daí, por ele obedecer isso aí, ele recebe a capacitação de Deus, sem o pai dele ver nada. Exato. Você acha que o pai dele talvez daria bola? Não, não ia dar bola se ele for, pai, o leão apareceu lá e eu vim correndo pra casa porque eu escapar da morte, né? Defender minha vida. Né? O pai dele não ia se importar se isso acontecesse. Eu ia dizer isso agora. Só que daí o rapazinho, né, recebe uma condição de Deus, uma coragem tão grande que ele mata o bicho. E ele pega o leão por onde? Pela barba, né? Quem sabe. E ali E como é que vai segurar um leão, irmão William? Como é que vai matar um leão? Ninguém, olha... Um adolescente, Um adolescente, pequenininho, frágilzinho, né? Ninguém dá nada pra ele, é complicado. Mas por que isso? Por que ele recebe essa virtude? Por que ele recebe essa unção pra vencer, irmão Isaac? Porque ele levou a sério o compromisso que ele tinha recebido. Glória a Deus. E um detalhe, agora falando, tava me lembrando. Quando ele chega lá na frente, quando Golias está lá afrontando a Israel, e Saul lhe manda chamar, qual é as credenciais que Davi apresenta para entrar naquela guerra? Quais as condições que ele apresenta ali para Saul, que diz, não, ó, eu sou capaz de enfrentar essa luta porque eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão. Ou seja, eu já tenho experiência. Agora, se ele fugisse, Davi saísse correndo, gritando, pai, socorro, Eliabe, começa a chamar seus irmãos, que ele chegaria lá na Saul, tá, mas tu vai lutar com um gigante, como? Ah, mas, não, aquele dia eu corri, mas aquele dia eu fugi também. Ou seja, era Deus estava preparando aquela situação para que ele lá na frente viesse a ter um histórico, ele viesse a ter uma credencial, chegasse ali, né, matei um leão, não é esse gigantinho aí que vai me atormentar agora, vai me deixar com medo. Eu matei um urso, né? Chega agora, imagina, chega o irmão William lá no fórum de Porto Alegre, não, aqui eu vim aqui legislar aqui, julgar esse caso aí, né? Tá, mas cadê o teu diploma de juiz, de advogado? Tá ali. Não, eu não comecei ainda, não vou fazer, não fiz. Um dia que eu tinha que entrar na faculdade, eu preferi ficar dormindo, né? Preferi assistir um vídeo na internet. Ou seja, Davi, primeiro passo, ele obedeceu o seu pai. E o segundo passo, ele honrou os compromissos que ele tinha. Aí começa um coração que agrada a Deus. Né? Deus, que nem o senhor falou, o pai de Davi olharia para ele e dizer, não, filho, ainda bem que tu te escapou. Ainda bem que o leão não te pegou, ainda bem que o urso... Escapou da morte, tá vivo, tu tá vivo, vamos dar graças a Deus. Deixa quietinho as ovelhas lá, depois o pai vê. Uma ovelha e o pai compra outra, claro, tem mais tantas, né? Mas não, ele se importou com aquele tinha. Então, isto é uma característica, então, de alguém que ama a Deus, um coração que agrada a Deus, um coração que eu tenho esse compromisso e eu vou até o fim. Glória a Deus. E coisa triste, né, irmão Isaac, que a gente vê tantos casos de pessoas assim, não, pode contar comigo, no meio da juventude mesmo, né, vamos botar, não, irmão Isaac, pode contar comigo que eu vou estar lá. Aí chega lá no dia, o irmão não foi. Tem um que tem toda hora me apronta isso daí, né? Tem um que já chego tá desanimado, assim, né? Olha, às vezes vai uma vez e fica 2, 3 meses sem ir. Depois, quando pensar que nele aparece. Ressurge. Tá lá aquela ovelha. Aquela ovelha, ela se perde e volta. É longe. Mas, meus irmãos, nós temos agora, irmão William, 18 pessoas assistindo. De 11 pessoas passou para 18. Pode ser que aumente mais. Se esses irmãos que entraram aí divulgar esse link aí para casa, pro grupo sabe aquele grupo da família que tem ali que o pessoal bota bom dia, boa noite, boa tarde? Coloca ali esse link ali para ver o que acontece. Talvez você vai ajudar alguém aí da tua família a ser alcançado por Deus. Temos aqui alguns comentários, né? Tem aqui Carmen e Diego, né? Paz do Senhor. Temos a irmã Luciana Prado, paz do Senhor, da nossa área Leopoldina.
Glória a Irmã Jesus. Natiele Marques, paz do Senhor, que mensagem maravilhosa, glória a Deus. Referência, acabamento, paz do Senhor, Jesus Cristo, irmão João, área norte. Deus abençoe, irmão João, da área norte. Boris Naum, né? Verdade, obedecer o pai e a mãe gera muitos resultados bons para nós. E eu percebo que os filhos que não respeitam os pais na rua sofrem na mão dos estranhos, né? Esse é o ditado que o pessoal... Infelizmente, Que o pai sempre avisa, olha meu filho, pode ser que aconteça. é melhor apanhar em casa do que apanhar Põe na em rua. casa. Às vezes não precisa nem apanhar, irmão. Sabe aquele filho que assim, ó, obedece, né? De primeira, assim, mas geralmente não é de primeira, né? Que o filho, ele sempre dá aquela experimentadinha pra Eu me ver se lembro. vai acontecer de verdade. Eu me lembro, irmão Isaac, quando eu era criança, né, pequeno, minha mãe me levava na igreja e eu tinha que ficar no banco da frente, sentadinho. E às vezes, né, dava umas fugidinhas, umas corridas. Eu sabia que na volta a tunda ia pegar um laço, ia pegar, né? Experimentava, pra Isso ver. dava. Eu já sabia, era certo, né? Quando eu conseguia, eu botava umas 2 calças, botava uma, né, pra dar uma... A gente inteligente ainda, Ah, usando de dava. estratégia pra Mas- defender o couro. Mas tudo porque... Mas eu sabia, eu tinha um compromisso de ficar lá sentadinho, né? E quando eu não fazia isso, eu sabia que ia vir Que a bárbaro. correção. Eu tentei, irmão. Eu tentei quando era pequeno fazer umas assim na igreja, mas não deu certo. E o pai, ele tinha os bracinhos assim, né? Aí não tinha jeito. Né? Não escapava. Né? Aquela questão de ir no banheiro, né? A criança toda hora no banheiro. Banheiro, vai no banheiro. Né? Aí vai no banheiro, não faz nada, só pra caminhar na igreja. Só pra Aí treinar. aconteceu que um dia o pai foi junto. E se tu não fizer nada, tu vai me pagar. Nunca mais, né? Nunca mais teve problemas na igreja. É assim que mas funciona. é interessante, né? Desde a infância, então, tu já tem essa questão da rebeldia da tua carne, né? De querer dar uma tenteada ali nos pais. E a Bíblia está nos dizendo ao contrário. Davi fazia o contrário. Ele obedecia, honrava, buscava sempre, né, obedecer, porque sabia que geraria para ele não só a correção do seu pai, não era só a varada, né, da mãe que eu tomava, né? Tomava uma repreensão do próprio Deus, né? O próprio Deus olhava ali e dizia, meu filho, né? Aí tu não tá... E essa história de ouvindo. Davi, irmão, ele é uma história muito forte, né? Que a gente, na escolinha das crianças, já aprende sobre Davi, né? E outra história, né, do oposto, que a gente vai ver que também é uma história muito falada, é sobre Sansão, né? Que ele, pai e mãe, meu filho, Começou lá no meu lar. filho, fica aqui, meu filho. Não, o Sansão, ele... Bah, mãe, pois é. E, ó, pshum, O subia lá coração, pro lado dos filisteus e ficava lá. Né? Ficava lá fugindo, ficava lá reparando alguma coisa e outra, fora daquilo que ele sabia que era errado. Ele estava procurando ocasião, né? Justamente, né, o que o senhor estava falando ali, né? Aquela questão de quando tu não quer dar o valor, né? Quando tu não honra, né? Tu pode ser, não, eu fugi, pai, eu saí correndo porque, né, o bicho ia... Né? Procura, às vezes, aquela pessoa assim, ó, que ela não tem um compromisso, irmão, ela não tá nem aí, né? Ela tá ali por tá. Mas Davi não. Ele tava ali no campo e ele sabia dos riscos que ele enfrentaria. Ele sabia que ali no campo tinha urso e que não tinha ninguém para ajudar ele, era ele e as ovelhas e Deus, né? Poderia né? ter. Poderia. Então o que Davi tinha? Ele já tinha um cajadinho. Tá com aquele cajadinho ali preparado, já tinha, quem sabe, a fundinha dele ali, né? Esperando possivelmente o bichinho aparecer, ali o certeza, leão uma aparecer, raposa, um lobo, ele já alguma estava coisa. preparado. É. Agora a pessoa, irmão, ele que não tem compromisso, ela fica ali, ó, bem assim. Ela tá no emprego dela e ela fica assim no emprego. Ela faz só o que tem que fazer e fica assim. Né? Aí é a mesma coisa em casa, faz só o que tem que fazer, só o que manda, faz só o que manda e fica assim. Como que uma pessoa dessa vai evoluir? Como que uma pessoa dessa vai se tornar importante? Davi se tornou rei de Israel. Não porque, Deus, porque era Davi, porque Deus escolheu Davi. Porque Deus, ele olhou lá na casa de Davi e viu que tinha um jovenzinho que obedecia ao pai e à mãe e que mais ainda, ele ainda era ele cantava para Deus, ele buscava agradar a Deus, porque ele escutava sobre Deus, as histórias de Deus, e Deus olhou para ele, não, mas é esse aqui. É o projeto. Ele tinha um compromisso, né? Compromisso. Ele tinha um compromisso. Não, Uma isso aqui pessoa- é minha responsabilidade. E uma pessoa e descompromissada, ela não tem vez. Vai chegar no trabalho, o patrão é muito chato. Não vou ir mais.
A professora é muito chata na escola. Roda toda hora rodando e sempre botando a culpa na professora, ou bota a culpa no colega que tava atrapalhando, não conseguia prestar atenção na aula, chama até a polícia, mas ele não tem nada a ver com a história. Aí não é que a gente culpado. estava falando antes, Moisés, ali anteriormente, é a natureza do ser humano já querer se justificar, né, do seu erro. Não, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deu, a culpa é da Sim. serpente. É sempre a justificativa. Né? Justificativo. E não olhar, né, diferente de que Davi fez ali, não olhar para si e dizer, bah, eu errei, né, realmente. E sabe que essa questão da soberba, ela tá viva, todo momento, ela tá aqui agora com nós. Só que uma coisa que eu sempre falo, irmão, ela não pode sair do desnível. Ela não pode crescer muito mais, né, mas ela tá comigo, ela tá ali. A soberba, ela tá em nós, 24 horas por dia. Se tu não vigiar, num olhar, num jeito de falar, num gesto, tu pode estar sendo soberbo. Exato. Tu pode estar agindo com uma soberba e tu pode estar atingindo alguém, tu pode estar fazendo mal pra alguém. E a Bíblia diz, olha, ama o teu próximo como a tu mesmo. E olha, ama a Deus de todo o teu empenho. E quanto mais a gente amar a Deus, mais a gente se empenha com Deus, menos a gente vai ter esse desnível de soberba. Tu consegue deixar ela ali Equilibrada ali, né? Equilibrada, tá Dentro equilibrado, de ti. tá tudo certinho, tudo ok. Né? Agora quando vai passar na vistoria ali, né? Bah, isso aqui não tá ok. Tá faltando aqui. Outra característica, irmão Isaac, da vida de Davi, quando os seus irmãos estão lá no banquete, ele está lá no campo cuidando, a Bíblia diz que passa Eliabe, Abinadab, Samar, passa ali todos os irmãos de Davi, e o profeta diz, olha, acabou teus mancebos, acabou os teus filhos, tem o pequeno Davi lá. Davi é chamado às pressas, vem que o profeta te chama. Ele só sai da posição dele quando lhe ordenam sair da posição. Ele sai da sua posição e ele vai lá, é ungido rei. No dia seguinte, o que ele faz, irmão Isaac? Ele vai lá no templo, né, ô Saul, sai do trono que agora é minha vez. Eu fui ungido ontem, o profeta esteve ali em casa, né, agora é eu que vou governar. Foi isso que ele fez? Não. Ele esperou o tempo certo de Deus na vida dele. E é coisa incrível, incrível e triste, que aquela pessoa, irmão Isaac, que Deus tem um projeto com ele, né? Deus usa, vamos dizer, Deus usou o irmão para falar comigo sobre um projeto que Deus tem na minha vida, vamos dizer assim, vai lá, ele vai pastorear, Deus tem um chamado de pastor. Eu chego lá no meu pastor, o pastor Heraclitos, né, ô pastor? Começa a olhar os defeitos, não, pastor, assim tem que fazer assim, não, pastor, isso aí tem que agir assim. Ou seja, né, Deus tem um projeto, mas ainda não é o tempo, ainda não está pronto, não estou pronto ainda para assumir aquilo que Deus tem. E Davi, ele teve uma coisa, paciência. Um coração que agrada a Deus é um coração que ele tem paciência. Ele espera o tempo certo de Deus. Né, eu já vi pessoas, irmão Isaac, colocar fora ministérios que Deus tinha na sua vida, por não esperar o tempo certo de Deus. Um casamento errado, por não esperar o tempo certo de Deus. E depois que tu trocou os pés pelas mãos, ali, não esperou o tempo certo de Deus para a tua vida, do projeto de Deus se cumprir, de Deus trabalhar, né, te amadurecer, não adianta, irmão. Infelizmente, a gente vai trazer a colheita dessa atitude. Vai ter sofrimento, vai ter, né, problemas, vai ter lutas, vai ter uma série de guerras e cicatrizes na tua vida, porque não conseguiu entender que ainda não era o tempo certo do que Deus tinha na tua vida. Muito complicado mesmo. Né? Então imagina, né, Davi, ele esperou o tempo que Deus tinha para ele. E até mesmo depois que ele enfrenta Golias, ele enfrenta ali, agora o rei Saul começa a perseguir a Davi. Davi, ele está numa caverna com seus soldados, com seus guerreiros. E quem é que aparece lá, irmão Isaac? Saul. O perseguidor, agora que queria matar Davi, aparece lá na caverna. Né? Nem percebe que Davi está lá dentro. E Saul, a Bíblia diz que ele estava num momento, né, vamos dizer, um momento íntimo dele ali, né? Ele está desapercebido. E os soldados de Davi, os guerreiros de Davi olham para ele, Davi, A tua chance. chegou a tua hora. A chance. E aí eles dizem, Deus te entregou Saul nas tuas mãos, Davi. É agora. Aproveita e
termina com Saul e assume o reino. É agora, tu já cresceu, tu já tá mais forte, tu já tem experiência com guerra, né? Já ganhou de Golias, tu já até agora, Davi. Davi, ele é tentado, ele vai lá e corta. E né? e Davi, ele é muito emotivado pelos seus próprios companheiros, que Exato. ao quererem ver o bem de Davi, não entendendo não entendendo a ação de Deus Exato. no momento. E aí, irmão Isaac, a gente vem para nossas vidas, né? Quantas atitudes a gente toma, às vezes, no impulso, por causa dos outros que estão na nossa volta, tu vai lá e faz alguma coisa. Ah, mas vai dar certo, vai dar certo. Ah, mas não era isso que era pra mim E fazer. sabe que aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 13, diz assim: irmãos, escutem. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Glória a Deus. Então olha que palavra, né, que Davi estava vivendo lá na época da perseguição, né, de Saul para com a sua vida. Então Davi estava na perseguição, estava sendo perseguido, mas uma coisa ele estava fazendo: Deus, mas o Senhor sabe, conhece meu coração. Tava sempre se queixando ali, não se queixando para Deus, mas tava sempre dizendo para Deus: Deus, eu tô apavorado, mas eu tô aqui, né? E quantas vezes a gente tá assim, irmãos? Tá sendo perseguido, tá sendo atribulado ali, não tá fácil a coisa, tá dando tudo errado, quem sabe lá no colégio, ou na faculdade, ou no casamento, ou em tudo, né? Mas tu tá ali. Essa é a questão, né, de um cristão que permanece, é aquele que continua, irmão William, mesmo em todas as circunstâncias que estão à volta dele, mesmo com um problema no trabalho, mesmo com aquele patrão chato, mesmo com tudo acontecendo, ele tá ali, né, mas ele tá glorificando a Deus, não só tá ali porque ele tá também glorificando a Deus, e mesmo aquelas coisas que estão acontecendo, e aí o versículo está se concretizando, né, e a tribulação, né? Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, né? Aleluia. Paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então uma coisa que Davi tinha era esperança. Esperança de que um dia aquilo ali ia acabar. E muitas vezes, irmão William, o jovem, ele sai da igreja porque ele não tem a esperança, porque ele pensa que se ele continuar, a coisa vai cada vez piorar, não vai conseguir vencer, e aí se ele sair, né, ele vai parar de ter aquela dificuldade, na cabeça dele pensa que vai ter então o fim daquela dificuldade, e aí ele acaba deixando as coisas de Deus de lado e vai para o mundo. Ou seja, não teve a esperança. Davi sabia exatamente que ele não sabia a forma, ele não sabia quando, ele não sabia como. Mas ele sabia que o que Deus tinha para a vida dele ia se cumprir. Ia se cumprir. Ou seja, ele tinha esperança do que Deus prometeu era verdadeiro, né? Ia se cumprir. E por isso, então, ele teve a paciência de esperar. E muitas vezes nós não temos essa paciência de esperar, porque agora, como o irmão falou, não temos, quem sabe, a fé necessária, a esperança necessária de ver com os olhos espirituais aquilo que ainda não existe acontecendo. E por que não se tem essa esperança muitas vezes, irmão William? Porque se começa de um nível zero. E tem muitas pessoas, irmão William, que às vezes chegam agora na igreja, né? E às vezes elas têm aquela coisa assim com elas, né? De querer receber muitas coisas da parte de Deus, né? Uma das coisas, ela chegar na igreja é uma grande coisa, né? Então, uma coisa que o jovem pouco tem, irmão William, é paciência. Ele não tem essa paciência. Imediatista. Não, ele já quer para ontem as coisas e pai, agora tô orando e Deus confirmou, né? Começou a orar uma semana, segunda semana Deus confirmou. Às vezes a gente fica 1 ano, 2, 3 e nada, e que confirmação que não vem, e que coisa mais lutada que é. Né? Até que se chegue, então, a concretização das coisas, levam algumas datas para te ter e aprender o que significa ter paciência, para te ter a esperança, né?
a nossa esperança, aleluia, que fica viva. Olha, se nós estamos aqui, eu e você, irmão, é porque nós temos esperança de que um dia a gente vai chegar no céu. Eu e você temos esperança, porque pelo contrário nós não estaríamos aqui agora. Nós estaríamos em qualquer outro lugar, menos na igreja, menos na casa do Senhor, né? Então é isso aí que acontece. Nós temos até aqui alguns comentários, irmão William, né, do irmão Boris. Eu percebo que os filhos que não respeitam os pais nas ruas sofrem na mão dos estranhos. Tem aqui também a irmã Loreni, né? E Loreni. Irmã Loreni Rodrigues, né? Temos 16 pessoas nos assistindo. E a irmã também Elisama Abigail, tremendo, né? Que Deus possa nos abençoar, glória a Deus. Aqui também tem a irmã Janine. As lutas e dificuldades vêm, mas Deus passa com nós cada uma delas, né? Você, irmão, você que está assistindo aí, quiser colocar o lugar que você está assistindo, né, de qual cidade você está, você tem aí a oportunidade. Você que chegou agora pode também estar compartilhando esta explicação de algumas questões, né, de uma pessoa que tem o coração que agrada a Deus, irmão. Isso aí é algo que vai levar a uma produção tão grande, não somente para ela em si, como ela sendo uma cristã, não, vai ser salvo, mas vai contribuir para a sociedade, vai impactar as pessoas que estão na volta, vai impactar a família, amigo, vizinho, vai impactar no século que ela está vivendo, alguma coisa ela vai servir, né? Não vai ser uma pessoa que vai vir e vai ficar o léu e vai ficar, né, sofrendo. Tem quantas pessoas, irmão, a nossa volta agora que estão sofrendo aqui mesmo na Avenida Farrapos, né? Temos aqui prostituições, praticamente 24 horas de prostituições. Aqui na rua atrás temos pessoas na dependência química, pessoas viciadas, pessoas que estão vivendo por viver, não estão pouco importando se vão morrer ou não, elas estão pouco importando se vão adquirir ou não doenças, né? Se vão agradar ou desagradar a Deus, elas estão se lixando para isso. A pai e mãe fala e a criança vai, né? As pessoas às vezes não vão dando ouvido, aí até que chega em níveis extremos como este. E né? Quem sabe a pessoa ela olha, né? Hoje ela olha, mas se eu tivesse dado crédito lá atrás, lá os conselhos da minha mãe, lá atrás os conselhos do meu pai, quem sabe eu não tava nessa situação hoje. E tem aquela questão de promessa também. As promessas de Deus, às vezes assim, ó. Deus usa os profetas, né? Aí às vezes a pessoa tem aquela história, mas Deus me prometeu que eu iria viajar por muitos lugares. Mas Deus me prometeu que um dia eu ia para outro país. E nunca aconteceu, isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a pessoa não deu valor à oportunidade. A oportunidade veio para a vida dela, passou e ela nem percebeu, porque ela não estava ali onde a oportunidade chegou. A oportunidade chegou aonde? Na condição de unidade de igreja, de congregar, de estar na presença de Deus. Onde é que ele estava? Ele se desviou por causa das lutinhas, foi para o mundo e ficou lá no mundo. E a oportunidade ela não deixou de vir, ela veio. Quem sabe veio para outra pessoa que quis no teu lugar o que tu não quis, que tu não deu valor. Quem sabe Deus levantou outra pessoa que no teu lugar foi para outro país, né? Então foi para vários lugares, andou por vários lugares. Então Deus ele age assim, ele dá oportunidade. Se tu quer, coisa boa que tu aceitou. Se tu não quer, Deus ele não vai te empurrar a goela abaixo. É isso aí que tem que entender os seres humanos. Quem tem promessa nunca morre. Como que não morre? É a maior das mentiras, né? Que o Como que diabo não? ele cria Como que não vai morrer? para iludir as pessoas, né? Porque daí ela pode ir pro mundo, né, irmão? Já que quem tem promessa nunca morre, eu vou ir ali um pouquinho ali no mundo Vou aproveitar o mundo, depois eu vou volto. curtir uma festa, vou tomar uma bebidinha com meus amigos, vou ir num bailão, vou conhecer pessoas novas, né? Quem sabe eu vou ali conhecer alguém naquela festa. Isso é a maior mentira que o inimigo usa e está iludindo muitos jovens, pessoas velhas. Eu tenho um parente meu, não vou dizer o que ele é, né? Eu tenho um parente meu que ele já tá tá com 50 anos mais ou menos. E ele tá, né, separado, aquela coisa difícil que tem. E ele vive nessas festas, esses bailes, conhecendo várias mulheres diferentes. E
aquela vidinha medíocre, irmão William, uma mentira assim terrível, né? Tá até hoje assim. Então assim, ó, Fica é uma preso. grande ilusão, né? A pessoa uma grande fica ilusão. presa no pecado, não Preso no consegue pecado. depois sair. Até que esse até não é, né, cristão, não teve assim essa oportunidade de, né, foi algumas vezes, mas assim, ó, o pior de tudo, irmão William, é um jovem que está inserido na juventude, que tem alguma função, já prega ou já louva alguma coisa, e ele inventa de ir pro mundo. E aí ele pensa que ele vai chegar vai ser recebido de braços abertos. É uma mentira. O diabo, ele te detesta, ele tem nojo de ti porque tu pronuncia nos teus lábios algo que se chama verdade. E a Bíblia fala que verdade liberta. Então, isso, irmão Isaac, faz o diabo ter mais raiva da pessoa. mais raiva da pessoa. Mas só pelo Do iludido, fato, vou falar do iludido. Não vou nem falar da pessoa. Só pelo fato de tu ser um ser vivo, só por um fato de estar vivo, só pelo fato de tu respirar, o diabo já detesta a tua vida. Por quê? Porque ele queria estar no teu lugar. Ele sabe que tu é uma criação a qual Deus ama, né? Tu é uma criatura que Deus criou e disse, olha, será semelhante a mim, terá as características, ele conseguirá ter as mesmas características de amor, de sentimentos, né, que eu tenho, né? Esse vai ser o ser humano, alguém que eu vou compartilhar, alguém que vai me louvar por me amar, alguém que eu vou criar aqui para estar comigo, para mim conversar com ele, para mim cuidar dele. E o diabo, ele te detesta por isso, porque ele está impedido de chegar ao céu, ele quer impedir você também de chegar ao céu, né? Então as pessoas dizem, mas eu nem sou crente, mas eu não faço nada, né, no mundo espiritual assim de relevância, né? Mas mesmo assim o diabo, ele quer te destruir. Ele vai querer. O fato de estar inserido e ter a oportunidade de cantar no coral. Que alegria! Quantos de vocês já sentiram assim, né? Eu sei que tá aí, é impossível tu tá cantando ali no coral e tu nunca ter sentido assim uma alegria, um prazer assim de estar ali cantando e louvando. É impossível, né? Isso toda hora acontece. Deus toda hora faz a gente sentir assim uma alegria, irmão William. E essa alegria é a que o diabo quer tirar. Glória a Deus. Essa alegria que tu sente, né, de estar ali no coral, cantando, e aí sente aquela vontade. Tem uns que choram, tem outros que pulam, tem outros que falam em mistério com Deus. É essa alegria que o diabo quer tomar de ti, que a Bíblia fala, irmão, ele cuida o que tu tem aí pra ninguém, porque ele vai te tirar. A Bíblia tá dizendo mais ou menos isso, ó. Se tu não cuidar isso aí, ele vai tomar de ti, e tu vai ficar sem. Né? E ele tá toda hora ali, que nem uns malandrinhos assim, fica olhando nas esquinas, né? Vendo só quem tá desapercebido pra ir ali fazer um assalto, roubar um telefone, roubar alguma coisa, né? E assim é o nosso adversário. Irmão William, nós temos aqui 20 pessoas, agora 19, né? Temos meu tá 19 21. pessoas, 21, olha aí. Temos, então, 21 pessoas assistindo, né? Coisa boa, irmãos, deixem aí o seu joinha, né? Compartilhe esse vídeo aí para nós atingirmos ou alcançarmos mais pessoas. Temos aqui irmão Giovanni Oliveira Roman. Área Carlos Barbosa, bênção a programação. Deus abençoe. Temos aqui também Jussara Tapia, paz, oração e união. Glória a Deus, meus irmãos que estão assistindo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Irmão Isaac, nós voltando, né, a história ali, a gente foi da brecha ali da questão da paciência, de não aproveitar, não esperar o tempo de Deus, né, e se ansiar, e sair fora. E veja o 1 Samuel, que nós estávamos falando sobre os conselhos que Davi recebeu. 1 Samuel, capítulo 24, e o verso 4. Então os homens de Davi lhe disseram, este é o dia do qual o Senhor te disse, eu te dou teu inimigo nas tuas mãos, e farás com ele o que quiseres. Então Davi levantou-se e de mansinho cortou uma ponta do manto de Saul. E o versículo 5 agora, irmão Isaac. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a ponta do manto de Saul. Ou seja, irmão Isaac, aqui os amigos de Davi usaram até a promessa de Deus para a vida de Davi, dizendo, olha, esse é o dia que Deus disse.
É o momento, é a oportunidade de tu fazer isso. É o momento, né? Tá tudo aqui, ó, mostrando. Deus te entregou o teu adversário nas tuas mãos. E agora é o teu momento. Agora tu vai ser o rei. E Davi, ele foi, por um instante, vamos dizer que ele foi influenciado por aquilo ali. Pessoas que estavam no mesmo caminho Pessoas dele. que estavam ali na volta. Pessoas que estavam ali cantando, quem sabe, vamos trazer, cantando no coral junto. No mesmo grupo de jovens. Ouvindo as mesmas palavras. Né? Daí dando conselhos, às vezes. Dando conselhos. E às vezes o líder nem sabe o conselho que aquela ovelha está recebendo da outra ovelha, né? Exato. Nem sabe o conselho. A ovelha não consegue, a ovelhinha ela não consegue pegar o mantimento para ela e dar para o outro também, né? Ela não consegue, ela precisa de um pastor para alimentar ela. Sim. E aí a dificuldade, algumas ovelhinhas que não entendem isso, e sem buscar uma direção de Deus, sem uma oração, sem um jejum, sem buscar qual é a intenção de Deus para aquela pessoa, às vezes na vontade até mesmo de ajudar, não é na malícia, na maldade, né? Às vezes achando que aquele conselho está sendo certo, influenciam alguém a tomar uma atitude que vai lhe causar prejuízo, né? A Bíblia diz que Davi ele foi influenciado pelos seus soldados ali. Isso, não, mas é este momento. Lembra daquela profecia lá, Davi? Então é este o momento que Deus te diz que é te entregar, e tu vai fazer o que tu quiseres com o teu adversário. Mas no versículo 5 diz, doeu o coração de Davi. Ele foi ali, ele tirou um pedaço do manto do rei Saul, e no mesmo momento, aí que vem um homem segundo o coração de Deus, irmão Isaac. Por mais que tudo está te dizendo, faça. Por mais que tudo está te dizendo, é um momento. Mas tu tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, né? Tu consegue frear aquela ação, porque tu ouve o Espírito Santo de Deus te dizendo, não é o que eu quero de ti. Não é isto que eu tenho para ti. Não é o momento de tu ter isso. Muitas vezes vamos trazer um exemplo prático, Isaac, num relacionamento. O jovem ali tem uma promessa de um casamento, tem uma promessa ali de Deus vai levantar. Vamos aí, um exemplo, Deus tem uma chamada missionária para aquela pessoa. E Deus diz, olha, eu vou te dar uma esposa com o mesmo sentimento que tu tem, né? Com o mesmo sentimento, que é para completar a obra, né? Se não adianta ter uma chama por evangelizar, e o outro querer ficar deitado na rede. Ou querer ficar na volta do pai e da mãe e não querer se despregar nunca. Exato. Não, mas aqui minha família tem um conforto. Não é fácil desapegar. Mas, se Deus quer, por que nós vamos desobedecer se é pior? Exato. E aí, irmãos, a pessoa, ela vê ali tem essa promessa de Deus para a vida dele. E ele, lá tem uma irmãzinha, lá na igreja, que também é avivada, também... né, canta, também tem um desejo por almas. E aquela irmãzinha dá um zoinho, brilha os olhinhos da irmãzinha, brilha os olhinhos do irmãozinho. Aí vai lá os amigos, não, olha lá, a fulaninha é de Deus, né? Ela tem o mesmo sentimento que tu por alma. Ela é crente também, ela tem o mesmo sentimento. Olha aí, ó. Né? É de Deus. Perfeito. Né? Só que não era aquela ali a vontade de Deus, ou não é um momento ainda de Deus. Quem sabe até é a fulaninha. Pode ser que seja a fulaninha. Mas ainda não é o momento. Ainda Deus precisa trabalhar nos teus sentimentos, na tua estrutura, no teu entendimento, na vida dela. Né? Ainda a fulaninha precisa ainda aprender a não queimar o arroz. Né? Precisa ainda aprender como cuidar do lar. Né? Precisa ainda amadurecer os seus sentimentos, apegados aos pais. Quem sabe ainda não é o momento. E aí vai lá e faz esse casamento antes do tempo. Vai ter sequelas. Vai ter sequelas. Quando não acaba ainda em divórcio, em traição, quando ainda não acaba em uma situação mais triste, né? E mas não era de Deus, não era o projeto de Deus, era, mas ainda não era o tempo. É por isso que vocês jovens, nós jovens, temos que ter paciência. Esperar o tempo, entender quando é Deus. Né? E aí um coração que agrada a Deus, irmão Isaac, é um coração sensível à voz do Espírito de Deus. Pode, meu jovem querido, pode estar tudo te dizendo assim, ó, vai, aproveita, tá tudo colaborando para aquilo ali. Mas se tu não ouviu a voz de Deus te dizendo para ir, né, cuidado, né? Freia esse sentimento, né? Freia essa emoção
e ver o que realmente é o tempo de Deus. Davi, ele sabia, ele estava sendo perseguido, ele estava tendo que fugir, dormindo em caverna. Era algo fácil? Não era. Era algo agradável? Não era. Ele poderia antecipar aquele sofrimento naquele momento ali. Agora eu vou dormir no palácio. Agora eu vou ter servo me servindo. Não. Não, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Então esperar o tempo de Deus é muito importante. Aquele jovem que tem paciência em esperar o tempo de Deus agir é importante, né? E, irmão Isaac, aí a história continua deste homem segundo o coração de Deus. E este homem, a Bíblia nos fala que ele assume o reinado, né? Primeiro de uma parte, depois de todo o Israel. Ele assume o reinado e o coração dele, com a fama, o coração dele agora com os servos lhe servindo, continuou a mesma coisa na presença de Deus. Tanto é que quando ele coloca o seu coração em botar de volta, a trazer de volta a arca de Deus para Israel, voltar ali para a cidade de Davi, a arca de Deus, ele começa a fazer o quê? Quando ele está trazendo a arca, depois do incidente com Uzá lá, né, da arca, derrubar, ele está cantando, dançando na presença de Deus, né, salmodiando, e Mical está olhando da janela, a esposa, olhando da janela, mas que vergonha, um rei, ele não está vendo a atitude que ele está tomando, se humilhando, né? Olha o que os outros vão pensar, os súditos vão pensar, o que os soldados vão pensar, o rei dessa maneira, que vexame, porque ela estava olhando com um olhar humano, ela estava olhando com um olhar natural. Ah, não, mas, ô Isaac, agora tu é líder, Isaac, tu tem que te portar como tal. Não, como assim? Teve a oração, né, lá da frente, tu foi lá, mas que vergonha. Agora tu é um obreiro, como é que tu vai lá na frente receber oração? Não, tu tem que orar pelos outros. E é o momento que o que mais tu precisa é receber uma oração de alguém. Ou seja, mesmo Davi com fama, mesmo Davi com tudo o que ele quisesse ao seu alcance, as pessoas o reverenciando, o rei de Israel, né? O homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo isso não deixou Davi subir ao coração de Davi e ele perder a sua essência de servo, adorador, de homem feito para adorar a Deus. Glória a Deus. A alegria dele não estava nos palácios. A alegria dele não estava na quantidade de ouro que ele tinha, da riqueza que ele possuía, do tamanho do seu exército que ele tinha. E uma das coisas que a gente vê, assim, uma pessoa que agrada a Deus, ela está preparada, porque ela está no tempo certo de Deus. Exatamente. E quando ela está preparada e está no tempo certo de Deus, ao chegar às novas oportunidades, aquela pessoa dificilmente ela vai mudar, vai retroceder ou vai deixar de fazer aquilo que ela já está fazendo. Então Davi é um jovem agora de 17 anos, mais ou menos, enfrenta ali Golias, se torna um rei, tem todos esses benefícios, riqueza, joias e tudo mais. Só que Davi continua sendo Davi, lá do início. Exato. Ele não vai mudar por causa do ouro, as joias, os servos, agora todo mundo tem que se ajoelhar aqui agora perante mim. Todo poderoso. Não, ele continua aquele Davi que matou o urso, que cuidava das ovelhas, continua aquele Davi, só que agora com mais experiência. E então, automaticamente, ele vai ter muito mais experiência do que a esperança que ele tinha lá no início. Só coisa boa aumentou para ele. Não foram coisas más. Ele não se corrompeu com aquela riqueza. Ele não se tornou arrogante, soberbo. Não, continuou o Davi. O Davi ali que Deus queria. E agora, com mais esperança ainda daquilo que ele sabia que Deus ainda poderia fazer através da sua vida. Um conhecimento, né, de Deus. E hoje, irmão William, é um jovenzinho ganhar algumas oportunidades para pregar, ele pensa que ele é o
o Todo-Poderoso. Ele já pede demissão do serviço e vai viver só de o conferencista, né? É, vou já sair começa, daí, né? não, eu sou o pregador da palavra, fulano de tal, e quer ser apresentado como tal. Irmão Isaac, eu tenho um testemunho. Tenho testemunho, tenho um testemunho. Minha esposa, quando ela estava fazendo a autoescola, né? Ela estava na questão da pandemia agora. E teve um irmãozinho lá que, né? O professor dava bom dia, né? Boa noite, no caso. Boa noite e tal. E aquele irmãozinho, paz do Senhor, professor. Tudo era paz do Senhor pra ele, né? Bem, né, daí ele, não, pastor, pastor, professor, não, eu preciso tirar a carteira porque eu sou conferencista, eu prego a palavra de Deus, né? E aí eu prego em muitos lugares no interior, né? Então eu preciso da carteira pra mim dirigir, né? Porque hoje eu dirijo, mas é sem carteira, né? Então, já começou errado já. Aí o testemunho daquele irmão já acabou com tudo já. Aí porque tá errado perante a lei primeiro. Uma das alunas disse, tá, mas tu vai pregar a palavra, uma aluna lá tu vai pregar a palavra de Deus, mas como assim tu vai dirigir? Tu dirige e não tem carteira? Terceiro irmão tinha um probleminha aí, não podia ser normal. Ou seja, olha justamente isso, né? Tem uma chamada, né, de ser um pregador. Mas daí aquilo ali, né, eu sou conferencista Isaac. Esse irmão não nasceu de novo. E aí a pessoa esquece que lá no início que a gente estava falando de Davi, a característica de Davi, de obediência ao seu pai, de obediência a quem estava acima dele, também na questão, no caso ali, fraternal do seu pai, mas também das leis, né? Não é porque eu vou ser rei, eu vou ser o futuro rei, que eu vou deixar de pagar os impostos. Não é porque eu vou ser o futuro rei que eu vou deixar de honrar o rei que está no trono. Quando Davi ele corta ele corta o manto de Saul, ele se arrepende, na hora ele se arrepende, ele diz, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ou seja, ele respeitava a autoridade que estava acima dele. E as pessoas, elas esquecem disso, né? Hoje é o irmão Isaac o líder de jovens, hoje é o irmão William o líder de jovens. Mas tem que ser o mesmo Isaac, o mesmo William que tinham um sentimento que se converteram lá no início, né? Eu me lembro que eu olhava os irmãos assim que estavam mais tempo na juventude, quando eu comecei, e eu me espelhava, aquele irmão é uma benção, aquele lá é uma benção. Eu olhava, né, e me espelhava naqueles irmãos. E eu tenho que olhar para o meu irmão, a Bíblia diz, Isaac, que eu tenho que considerar o meu próximo superior. E aí a gente vê muitos narizinhos empinados na igreja, muitos jovenzinhos, muitas vezes querendo um narizinho empinado, né? Já não cumprimenta mais nem o líder. Não dá nem para Senhor, mas pro líder. Não, que benefício vai ter uma criatura dessa? Não, porque eu sou pregador. Não, porque eu prego melhor que o pastor. Não, porque eu canto, né? Eu canto aí. Deus já disse que eu vou gravar aí. Hoje em dia não é mais CD, não grava mais CD, eu acho. Nem né? grava, né? Acho que mas que eu vou ter uma carreira de sucesso no mundo gospel aí, né? E vai se inchando. E esquece que ele é servo, adorador. Tem que ter o mesmo sentimento lá do início, meu Isaac. Toda honra e glória para Deus. Né? Porque tudo é por Ele, para Ele e por intermédio dele. E Davi tinha essa consciência que ele só estava onde ele estava por causa de Deus. Né? Não foi Davi, as forças, o braço de Davi que o conduziu até o reinado. Foi Deus, foi uma promessa de Deus. Né? E isto é o que mais faz, né, muitos serem desaprovados, vamos dizer, irmão Isaac, de ter um coração segundo a vontade de Deus, quando a soberba ela entra. Eu me esqueço que o irmão Isaac, eu tenho que considerar o irmão Isaac superior a mim. Eu tenho que considerar aquele que está, quem sabe, um nível abaixo meu do que eclesiástico, como superior a mim. E se uma pessoa não considerar, se uma pessoa não considera o próximo dela, em casa é a mesma coisa. Não considera pai, não considera mãe, considera quando quer ganhar um celular. Ai, meu paizinho, ai, minha mãezinha, aí ganhou o celular.
sai daí, né? Não vou fazer nada, não vou lavar louça nenhuma, não vou estender coisa nenhuma, não vou varrer nada. Daí a minha filha faz um... Não! Meu Deus do céu. Aí depois quer casar. Casar com um homem de Deus. Casar com uma mulher de Deus. Ô meu filho, me ajuda aqui. Bah, pai, tô cansado. Ô meu filho, acorda. 11 horas da manhã dormindo. Dormindo às 11 horas da manhã. Que futuro vai ter se a pessoa não despertar pra vida? Tá, tudo bem, quando é criança, adolescente, agora jovem. O jovem tem que meter a mão na massa. Acordar cedo, 6, 7 horas da manhã, vai estudar, vai ler, vai orar um pouco. Não tem serviço? Ah, não tenho serviço, por isso que eu tô dormindo até meio-dia. Aí eu fico a noite toda no assistindo alguma coisa, fazendo qualquer coisa, menos orando, menos numa rede mundial de oração, mas tá ali, quer casar, quer ter um salário de 10, 15 mil reais por mês, mas não faz nada para fazer isso se tornar realidade. É um sonhador iludido com os seus egos, né? Então começa a andar com gente que faz, né? Que não fica só sonhando. Começa a andar com gente que tem conhecimento, gente inteligente, que tu vai pra frente. Agora se tu ficar aí sem fazer nada e andando com gente que também não faz nada, tu vai ganhar o quê, irmão? Vai prosperar em quê? Andando com gente que só sabe falar bobagem, que não tem reverência. Anda com gente que ora, anda com gente que jejua, anda com gente que vive aquilo que está sendo pregado, tá? E aí tu vai ter um grande futuro pela frente. Agora fica andando com gente aí que não presta atenção na igreja. Vamos dizer, estamos falando de Davi, que Davi tinha os seus que estavam na sua volta. Vai lá, Davi, é uma oportunidade. Vai lá e faz, vai lá e pratica. Não. Davi, ele queria o quê? Crescer. Davi, ele queria o quê? Obedecer. Esperar o tempo Esperar certo. o tempo exato. Aí nós temos na igreja, e aí na hora que, irmão William, tô cansado de ver. É consagração mensal, segundo sábado do mês, a nossa consagração mensal da juventude. As pessoas, os jovens se ajoelham para orar e tem sempre uma dupla que quer ficar conversando de joelho. Em vez de estar orando, eles ficam ali, ajoelhadinho do ladinho do outro. Fulaninho, não sei o que, é bonito, né? Fulaninho é bonitinho. Ah, fulaninha é bonitinha, né? E assim eles vão indo. Eles pensam que enganam quem? Ficam conversando sobre o fulaninho, sobre o Beltraninho, sobre o que aconteceu na semana passada, sobre o que vai acontecer na semana que vem. E a oração ali. E aí tem jovens chorando, irmão. Jovens assim, ó, intencionados para ter um coração que agrada a Deus, que querendo agradar a Deus, e tem sempre um ou dois que querem desagradar a Deus. Por isso que a gente tem que olhar e olhar, né, aqueles que estão à nossa volta. É complicado. E buscar sempre nos espelharmos naqueles que estão, né, nos incentivando, nos levando a mais próximo de Deus. Tem muitos, claro, que ainda não tiveram um encontro com Deus. Quem sabe você diz, mas irmão, eu queria ter esse coração segundo a vontade de Deus, mas eu ainda não tenho, eu ainda não consegui, eu quero certo, mas não tenho força para fazer. Então, começa, que nem o irmão Isaac estava falando, começa a se espelhar, a andar com pessoas que vão te levar a este encontro, a esse entendimento, né, que Davi tinha. Então, vamos recapitular, irmão Isaac. Davi, então, ele era obediente, né? Ele obedeceu seus pais, a sua liderança que estava acima dele, ele honrava os seus compromissos. Eu tenho que ficar aqui com as minhas ovelhas, cuidar das ovelhas. Veio o leão, veio o urso, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Ele não abandonou o que Deus, a ordem que o seu pai lhe tinha dado. Então, é um homem que estava ali honrando os seus compromissos. Davi era um homem paciencioso, ele esperou, ele tinha, como o irmão falou ali, ele tinha esperança. Ele tinha esperança que Deus iria lhe gerar, lhe transformar num novo rei de Israel. E ele espera o processo. E nessa espera de processo tem perseguição, tem calúnia, né? Tem pessoas dizendo mal dele, né? Tem ali o rei, o próprio rei, empregando força para matar. E olha como que é as coisas, né? Dentro desse meio que a gente está falando, estamos falando da igreja, estamos falando das questões. Deus é Ele que produz as coisas acontecerem. É Ele que permite a situação acontecer dentro da igreja para aperfeiçoar tanto
a criatura que ele ama, né? E tanto que está querendo ensinar. Sim, Em com testar certeza. em paciência, né? Na paciência do líder ou do liderado e assim por diante. E assim a gente vai tendo experiências conforme as nossas dificuldades que nós vamos enfrentando no nosso cotidiano. Dentro da igreja, é um fora da processo, igreja. é um Dentro da igreja, processo. fora da igreja. Dentro da família, fora da família. Na família futura e na família presente e na família futura que ainda vai vir. Só que se na família presente não se está tendo uma correspondência tanto do pai para com o filho, como que vai ter êxito, como que vai ter felicidade na família futura se está tendo desavença, está tendo desrespeito, né? Então, tem várias questões aí que a gente Honra. tem que ver. Então, Davi honrou seus pais, a sua liderança que estava acima dele, honrou o compromisso que ele tinha, né? Obedeceu seus pais, honrou o compromisso que ele tinha assumido, né? Lutou pelo que lhe tinha lhe confiado. E aí a palavra de Deus diz, né? Ao servo que ele fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Né? Então, no mínimo, né? Mas é só isso, é insignificante, mas ele honrou. Né? Então, um homem segundo o coração de Deus é aquele que prega com a mesma intensidade, Isaac, para 2 ou para 1, do que se a igreja estivesse cheia. Porque ele não prega em prol do número de pessoas, ele prega em prol do reino de Deus. Né? Então, ele honra os seus compromissos, mesmo sendo aparentemente banais, poucos. Ele espera o tempo de Deus. Quando esse tempo de Deus chega, ele não antecipa o tempo de Deus, quando mesmo tendo a oportunidade. Ele espera esse tempo chegar e quando chega, ele não muda a essência de quem ele é. Ele continua reconhecendo que ele é um miserável. Foi o que Davi fez, né? E vamos avançar, irmão Isaac, no pecado de Davi, então. Né? Que a gente diz, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas pecou. E aí, irmão Isaac, na última consagração que nós tivemos da juventude ali da área leopoldina de 2022, né, eu trouxe a passagem de Paulo para nossa reflexão ali sobre a luta interna que o próprio Paulo tinha. Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo, eu acabo cometendo. Né? Se eu concordo com a lei, eu consinto com a lei que é boa, né? Mas eu vejo nos meus membros uma outra lei, que é a lei do pecado. E aí, Paulo vai nos trazer uma verdade que muitos não querem reconhecer, que todos nós, irmão Isaac, temos uma inclinação para o mal. Todos os seres humanos têm uma inclinação para o errado. Paulo, o maior pregador aos gentios, o maior missionário que a Bíblia conta do Novo Testamento, né? Pregou aos gentios, espalhou o evangelho por toda a Ásia, um homem usado por Deus tremendamente em cura, em libertação, né? E um homem que ele diz, eu tenho um espinho na minha carne, eu tenho uma fragilidade, né? Esse é o primeiro fato. Ele reconhecer, irmão Isaac, É o primeiro fato. que não é perfeito. Que não é perfeito. Aí tem gente que quer ser o bambambam, que acha que é perfeito, mas não é. Exato. E aí, não vai ser. E aí Enquanto não reconhecer que é imperfeito, não chegará à perfeição. O que significa ser salvo. Tem se eu não me engano, eu acho, é uma lição de uma revista nossa, Perfeitos sendo imperfeitos, né? Que é justamente isso. Eu sei que eu sou limitado. Eu sei que eu tenho, tem esta área que eu tenho que vigiar. E quando, irmão Isaac, eu não reconheço esta área na minha vida, eu posso estar tendo a maior luta de todas. Não é contra a vaidade, a maior luta de todas, mais difícil de se vencer. Não é contra a vaidade, não é contra a idolatria, não é contra a sensualidade, né? Não é contra algo externo, é contra a soberba. Porque se eu não estou conseguindo enxergar os meus erros, a minha fragilidade, da minha carne, da minha natureza, né? Uma inclinação que a minha natureza tenha, quer dizer que eu estou lutando mais, eu estou com uma luta pior de todas, que é a soberba, que eu não consigo enxergar os meus defeitos. E Davi, ele nos traz este relato, né?
tremendo, que Davi, ele comete o seu pecado, ele erra, ele cometeu o erro ali, ele comete o adultério, ele comete um assassinato, e ele comete a ocultação dessa situação. Um relacionamento ali, gera um filho, né, ilegítimo, e agora Davi ele é confrontado com o seu erro, com o seu pecado. Diferente lá que nem nós iniciamos, né, essa live falando, diferente de Adão e Eva, ele diz, olha, né, ele se humilha na presença do profeta e diz, olha, eu errei realmente, este homem sou eu, eu sou essa pessoa que errei. Mas o que Davi ele diz? Ele clama a Deus, não deixa que o povo venha sofrer, né? Não me deixa eu cair nas mãos dos homens, né? Que eu caia nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus é misericordioso. Ou seja, irmãos, um dos maiores desafios que o crente que quer agradar a Deus, que quer ter um coração igual a Deus, é ele entender que ele é imperfeito, ele tem falhas, e quando ele falhar, ele reconhecer que falhou. E quando ele reconhece que falha, ele coloca a Deus. Davi ele vivia no Antigo Testamento, mas ele experimentou a graça de Deus. Colheu os frutos, infelizmente, né, do seu pecado, do seu erro. Isso aí ele plantou, ele teve que colher, infelizmente. Mas ele tinha a sensibilidade de se humilhar. Davi não tinha vergonha de se humilhar. Ele não tinha assim, olha, eu falhei, eu errei aqui. E se humilhar na presença de Deus. E muitas vezes nós queremos, né, sermos Adão, né? Somos Adão muitas vezes. Não errei, não é bem assim. Eu errei, mas aqui também errou, né? Eu falhei, mas ali também falhou. Eu errei por causa disso, eu falei por causa daquilo. Justificar as nossas, né, fraquezas. Enquanto Deus diz para nós, né, nos mostra o exemplo de Davi. Essas desculpas já estão velhas, né? É que nem aquela questão da passagem. Eu preciso de 5 pila, 2 pila para me completar a passagem. Ninguém mais cai nessa daí. Tem que inventar uma coisa nova, então. Essa da passagem é velha. Isso aí, desde que eu... Essas desculpas aí já são milenares, já, então não tem desculpa. Então, né? Então, olha a característica de um coração que agrada a Deus, né? E aí a gente pode fazer uma análise, irmão Isaac, como está o nosso coração. Analisando a vida de Davi, analisando esses fatos a qual nós trouxemos, né? Será que nós estamos, as atitudes, as nossas ações, iguais às de Davi? Ou será que a gente está igual a Saul, né? Que preferiu ser honrado quando Samuel lhe repreende, ele prefere ser honrado por Samuel. Não, volta comigo. Aí daí o povo vai ver que Deus tá comigo, volta comigo lá. Não, Saul, mas Deus já te rejeitou, já passou de ti o teu reino. Não, mas tu volta comigo, Samuel. Ou seja, ele queria ser honrado ainda, né? Ele não estava preocupado em fazer que nem Davi, se humilhar. Davi, ele se humilhou e não pensou, mas o que os outros vão pensar? O rei se humilhando. Dane-se que os outros vão pensar. É cuidar de si mesmo. Exatamente. Fazer a vontade de Deus e o que os outros vão pensar, deixa eles pensar. Então Davi, ele... Vão ficar pensando. Quando ele reconhece, né? Ele diz, eu pequei. Não, eu pequei. Eu falhei, realmente isso aconteceu. Entendeu? Realmente foi isso que aconteceu. E eu mereço o castigo de Deus, mas que eu quero cair na mão de Deus. Porque se eu cair na mão de Deus, eu sei que Ele vai ser justo. Livre dessas questões da soberba, a gente consegue tanta coisa boa, irmão. A gente começa a É experimentar uma bênção atrás da outra. Eu não posso reclamar assim, porque Deus ele é maravilhoso com a gente. Maravilhoso. Então, meu querido jovem, meu querido amigo, amiga, né, nós propomos, né, esse tema aí pedindo essa reflexão com vocês aí. Como é que está o nosso coração? Será que o seu coração, o meu coração, está um coração agradando a Deus? Deus pode olhar para você e dizer assim, o Joãozinho, o Giovanni, o Rafael, né, a Maria, a Esther, a Ana,
Será que eu vou ali, ó, esse ali é um jovem segundo o meu coração? Quem Esse sabe pode surgir até a pergunta, né, Murilo? Mas quanto tempo leva pra mim ter esse coração, né? Esse coração que agrada a Deus. hoje, pode ser hoje tu tem um coração Pode que ser agrada a hoje. Deus. Pode ser hoje. Quando chegar na perfeição, certamente você estará no descanso eterno. Não Né? estará mais na terra, porque quando chegar à perfeição, meu amigo, está com o Senhor. Né? Aqui na terra, temos um processo de aperfeiçoamento. Aquilo que a gente falou. Deus vai permitir os dar volta, né? Porque Deus ele faz assim, para trabalhar em nós mesmos. Pela misericórdia que ele tem em nós, ele permite centenas e centenas de oportunidades para que a gente consiga reconhecer alguma deficiência que nós temos. Nunca tentar reparar a deficiência dos outros, com a exceção, né, de um pastor, de um líder, que ele está vendo a falha, tem que... É ou não Sim, é? aí a função, né? É a função A de função de ir ali. pastoral é essa, de auxiliar, e nunca é na questão de trazer prejuízo, né? É sim questão de auxiliar. Prejuízo se traz quando não se fala, quando não se prega, quando não se ensina. Aí se traz prejuízo. Se encaixa naquela questão de engano, né? O engano ele tá por muitos lugares, muitos lugares estão usando a palavra de Deus, estão explicando de uma forma distorcida. Só que graças a Deus que nós estamos num ministério que tem preservado a verdade e tem instruído, né? Outra característica, irmãos, agora eu tava lembrando, né, a história mais conhecida de Davi, que é a luta, né, Davi e Golias. Quando ele faz uma atitude, quando Davi toma uma ação, ele não toma baseado na sua emoção. Quando ele entra numa guerra, ele não entra numa guerra dizendo assim, não, eu vou vencer no meu braço, né? O gigante era grande e botava medo em todo o povo. Tanto é que não Todo apareceu povo. nenhum guerreiro. O próprio rei não foi. Não, nem Os o Saul, que guerreiros era. não foi. Todo mundo dava no ombro dele, não quis enfrentar Não. o gigante. Ninguém quis enfrentar aquela luta, né? Porque olhavam humanamente. E Davi, quando o gigante começa a caçoar de Davi, né? Que eu sou um cachorro agora? Mandaram um rapazinho Mandaram pequenininho com um pedacinho de pau ainda. Se Saul fosse gaúcho, mandaram um piá Mandaram um piá aqui pra lutar comigo. lutar comigo. Aí, o que Davi ele fala pra Saul, pra Golias? Olha, tu vem comigo contra mim com espada, com escudo, com técnica de guerra, com estratégia de guerra. Eu vou contra ti com uma coisa, Só uma. só uma. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Né? Ou seja, um homem, um coração que agrada a Deus, é aquele que ele coloca Deus na frente de tudo. Não tem barreiras. Não tem. Nunca vai parar. Mas a prova tá grande, mas Deus é maior. Mas isso aqui tá um peso muito forte, muito pesado, não vou conseguir carregar esse fardo. Deus é maior. Confiando sempre, irmãos, que Deus não nos dá carga maior do que nós podemos suportar. Então tá resolvido os problemas. Tudo que tá acontecendo agora, quem sabe na minha vida ou na tua vida que tá em casa, é porque Deus tá permitindo. Então é impossível não suportar, é uma coisa tão pequena. Compara aí com a chibatada, 472 vezes. Pelos estudos, né? 7, cada chibatada cada chicote tinha 7 pontinhas, né? 7 pontinhas. Com, né? quem 7 sabe tinha um ossinho, quem sabe tinha um metal. Né? metal. Então assim, ó, compara a tua dor de barriga, que tu tá querendo abandonar tudo por causa da dor no dedo, com uma chibatada que Jesus levou. Né? Ou com um conselho, ou com uma explicação que tu tá recebendo. Ai, que explicação terrível. Olha o jeito que tu tá falando comigo. Olha o jeito que tu tá agindo comigo. Para. Vamos aceitar a verdade. Vamos aceitar a palavra. A palavra, ela cura a dor de barriga. Glória a Deus. A palavra, ela cura essas coisas assim. São coisas que eu, comparando a minha dor de barriga, irmão, que eu tenho, tá? Porque não é possível que eu vou comparar. Eu vou achar que o que eu passo é maior do que o poder de Deus. Não é, né? E muitos jovens estão no mundo agora, nesse momento, porque compararam a sua dificuldade, tá? Ou tiveram a sua dificuldade como uma coisa suprema e não conseguiram enxergar
a vontade de Deus, não conseguiram enxergar Jesus ali mostrando, olha meu filho, eu sou maior do que o teu problema. Olha, lá 2 Pedro capítulo 5, versículo 8, ou 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, olha, lança as tuas ansiedades aos pés do Senhor, tá? Lança as tuas ansiedades, que daí todas as tuas ansiedades, todas, não tem ansiedade nenhuma, lança e aí Deus vai te dar o socorro, amém? Glória a Deus. Abençoe, irmão William, nós temos que Já orar. vamos nos Temos que orar pelos nossos supervisores, pelos nossos superintendente, pastor Adriano Licitone. Glória a Deus. O nosso supervisor ali, o irmão Paulo Jair. Vamos fazer uma oração agora neste momento, meus irmãos. Glória todos os que estão aqui agradecendo, né, irmãos, aqui conectados. Agradecendo os irmãos. Estávamos agora há pouco com 28, alguns já estão saindo 25 agora. Glória a Deus. Mas louvamos a Deus pela tua vida e esperamos que, né, possamos crescer junto nesta graça, nesse conhecimento de Deus e buscar a cada dia este coração, que nem um coração de Davi, um coração que agrada a Deus. Glória a Deus. E irmãos, sincero na presença de Deus. Da minha parte, irmão William, eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito até aqui, neste exato momento. E agradeço a cada irmão que participou, cada irmão que comentou, que deixou o seu like, deixou o seu joinha. Que Deus abençoe vocês e que possamos ter aí um resto de semana abençoado, né, irmão William? Glória a Deus. Estamos agora praticamente meio da semana, então, passando já o meio da semana. Que Deus abençoe, meus irmãos, a vida de vocês, né? Que Deus possa dar vitória em todas as questões. E da minha parte seria isso, irmão. Glória a Deus. Vamos orar então, irmão Isaac. Glória a Deus. Pelo nosso superintendente, nossos supervisores. E vamos estar nos despedindo. Altíssimo Senhor Deus, eterno soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta programação, Senhor, por cada irmão, Senhor, a cada irmã que compartilhou, Senhor, que participou, Senhor, que assistiu essa live, aqueles que ainda irão assistir, Senhor. Pai amado, nós te rogamos a tua mão, a tua graça, o teu Espírito Santo estendido sobre cada um deles, Senhor. Pai amado, nós oramos pelo nosso supervisor, Senhor, o superintendente, pastor Adriano, seus trabalhos, Senhor, Pai amado, a tua graça, nós te rogamos o teu Espírito, de todo mal. Nós te rogamos a tua mão estendida sobre eles, Senhor, repreendendo toda ação contrária do nosso adversário na sua saúde, repreendendo toda ação do inferno, Senhor, nos trânsitos, Senhor, repreendendo, Senhor, toda ação, Senhor, na sua família, blinda, Senhor, amada, a vida dos nossos irmãos, blinda, Senhor, o nosso líder, ó Pai, a qual o Senhor colocou na frente deste trabalho, Senhor, continua dando estratégia, continua dando, Senhor, a graça, continua revestindo do teu poder, da tua autoridade, Senhor. Toma vida, Senhor, ó Pai amado, a cada supervisor, a cada líder de área, a cada líder de congregação, Senhor, nós te rogamos a tua mão de poder, Senhor, estendida, Senhor, nos dá, Senhor, a tua estratégia, estratégias do céu, Senhor, ajuda, Senhor, a geração eleita, Senhor, a chegar a cada dia mais perto do propósito, do projeto do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome Glória a Deus. Estamos então, né, irmão William, se despedindo agora, neste momento. Muito Glória felizes. Glória a Deus, dizendo, né? Bendito serás ao entrares ou bendito serás ao saíres. O nosso lema, irmão Isaac. Deus na frente. Deus na frente. Deus abençoe. Geração eleita. Paz, oração e união. Deus abençoe. Jesus no coração. Glória a Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada